Oi, gente, nós somos alunos do 9º ano do Colégio Atenas e nós vamos falar sobre a Guerra Fria, que foi um período após a Segunda Guerra Mundial de conflitos ideológicos entre as duas potências da época, os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. E você deve estar pensando, mas a União Soviética e os Estados Unidos não eram aliados na época da Segunda Guerra Mundial? Sim, eles eram. Lutaram juntos para combater o nazismo. Porém, já era esperado que essa aliança não daria muito certo, porque são duas potências com interesses antagônicos e concepções políticas, econômicas e sociais totalmente diferentes. Após o triunfo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o mundo acompanhou a ascensão de duas grandes potências, os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Depois de 1945, o final do grande conflito, eles entraram em disputa pela soberania global, buscando anexar países para seus ideais. É importante lembrar que, apesar dessa rivalidade toda, não teve conflito armado direto, por isso o nome Guerra Fria, pois eram apenas disputas idealistas. A potência socialista está aumentando cada vez mais sua área de influência. Então, os Estados Unidos, com raiva, decidiu criar novas estratégias políticas com a capacidade de deter o avanço soviético. Então, em 1947, Harry Truman, o atual presidente dos Estados Unidos, ele prometeu conter o expansionismo socialista na Europa, criando assim a doutrina Truman. Uma das medidas criadas pelos Estados Unidos foi o Plano Marshall, que tinha como objetivo ajudar alguns países na Europa que passaram por dificuldades financeiras após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética também se mobilizou para poder organizar um novo projeto com o mesmo objetivo do Plano Marshall, só que dessa vez para auxiliar os países sob sua influência, a chamada Comecon. A OTAN foi fundada em abril de 1949 e liderada pelos Estados Unidos, ela tinha o objetivo de garantir o mútuo apoio militar caso algum país que era membro da aliança sofresse algum tipo de ameaça Por conta da Guerra Fria, a União Soviética estava ficando preocupada por causa que os Estados Unidos estavam produzindo muita bomba atômica e em 1949 a União Soviética lançou sua primeira bomba atômica. Em 1952, os Estados Unidos fizeram um teste bem sucedido com bombas de hidrogênio e no ano seguinte a União Soviética lançou a mesma bomba. Então foi colocado em prática o macartismo, que era quando qualquer indivíduo fosse acusado de práticas anti-americanas ou de simpatizar com o socialismo, eles eram chamados para depor no Congresso e de até mesmo celebridades. Teve também a corrida espacial. Em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite para o espaço, o Sputnik. No ano seguinte, os Estados Unidos lançou o Explorer 1. Então, depois a União Soviética mandou os primeiros seres vivos para o espaço. E em 20 de julho de 1969, pousou na Lua a nave com os astronautas Apollo 11. Após a rendição alemã, foi feita uma conferência em Potsdam para decidir os destinos da população e da economia da Alemanha. A Conferência de Potsdam, assim como foi chamada, ocorreu entre julho e agosto de 1945, e nela foi decidido o desarmamento da Alemanha, e para evitar que o nazismo voltasse, a Alemanha foi dividida em 4 zonas, e todas essas 4 zonas eram lideradas pelos países aliados, que foram os que venceram a guerra. Foi também construído o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha em socialista e capitalista. Isso permaneceu até 1989, que foi quando o muro foi derrubado, e também foi quando iniciou o processo de reunificação. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados voltaram para suas casas e geraram as suas famílias. O avanço da tecnologia, as oportunidades de emprego e a sensação de um futuro melhor e sem guerras geraram euforia e uma sensação de bem-estar, chamado, assim, American Dream. Devido ao processo de mudanças que foram ao aumento populacional, o avanço tecnológico, entre outros, criou-se uma nova geração, os Baby Boomers. Foi uma geração de grande explosão demográfica nos Estados Unidos e ela aconteceu após o final da Guerra Fria. Vai, garota! Vai logo. Andar. Após a Segunda Guerra Mundial, Roberto de novo. Bateu. após o... Lembro? Amiga, troca o tom. Ué, essa menina... Peraí. Vai não, pode ir. Anda, vai. Verdade, esse aquário é muito pequeno pra ele. Ele comprou outro, vai Eu tô trocar. com... Ele vai morrer. Cadê, amigo? Vai não. É praga. Amigo, pode...
Você bateu o chifre? Tá bom, cala a boca. A OTAN foi criada em... Amigo, estou aqui. Amigo.